Olá, boa noite a todos vocês. Hoje, dia 29 de agosto, 7 horas da noite. Eu daqui da minha sala escuto até o sino bater aqui da igreja, que é uma bênção, né? E a bênção também porque eu estou mais uma vez aqui com vocês, mais uma semana de trabalho, de estudos, e isso é muito gratificante, né? Eu agradeço todos os dias eu poder estar aqui para poder fazer a diferença na vida de alguém, gente. Essa é a minha missão. E justamente com esse intuito que eu começo essa live. Essa live tem como tema resistência insulínica. É um tema muito importante. Eu disse que é a última live do mês de agosto. E eu fiz questão de terminar o mês de agosto com esse tema que é tão evidente, infelizmente, no momento que a gente está vivendo. Cada vez mais eu recebo paciente que tem esse tipo de disfunção. Então, gente, muito boa noite a todos vocês que estão entrando aqui. Boa noite a todos os meus seguidores, meus pacientes. Daniela Coscarelli, que saudades. A Neide, olha só, Francisco, e assim vai, né? Que bom estar mais uma vez junto com vocês. Se a gente não pode se ver ao vivo, né, estar junto, pelo menos pelas redes sociais a gente consegue se ver, se comunicar e saber se está tudo bem, né? E transmitir aquilo que a gente quer transmitir. Isso que é bacana. Gente, fiquem à vontade para mandar as perguntas que vocês queiram, as dúvidas que pairarem sobre a cabeça de vocês a respeito do tema de hoje, que é resistência insulínica, quem está chegando agora. E quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, uma nutricionista que hoje nós podemos dizer integrativa, né? Porque agora é a vez da gente pensar desse formato, apesar que eu sempre fiz essa consideração no meu trabalho, né? Mas antes a gente chamava de nutricionista funcional, agora é integrativa. Bom, que seja. O importante é a gente cuidar do paciente como um todo, cuidar do paciente como um ser humano, não olhar só para a doença, não olhar só para a patologia, mas olhar para a pessoa, né? Atrás daquele paciente tem, acima de tudo, um ser humano que veio aqui ou está aí em busca de ajuda, de informações, de acolhimento. E é por essa razão que eu me disponho a cada dia estar aqui trabalhando como nutricionista, estar uma vez por semana fazendo as lives, tá? Bom, vamos começar agora, né? E aí, pensando na questão de bem-estar, de saúde, de longevidade, né? A nossa maior preocupação é reduzir o risco de doenças crônicas não transmissíveis. Quais são as doenças crônicas não transmissíveis? A gente tem diabetes, obesidade, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, dislipidemia, esteatose hepática. Tudo isso são doenças adquiridas, né, que têm caráter inflamatório e crônico. E todas elas têm em comum uma coisa da qual a gente vai falar hoje, que é resistência insulínica. Todas essas doenças estão ligadas, têm a resistência insulínica. Lógico, o diabetes, ele está num outro estágio, né? Mas antes de você se tornar diabético, você é uma pessoa que tem resistência insulínica. Então, enquanto eu tenho a resistência insulínica, eu ainda tenho como reverter esse quadro. A hora que eu pulo para diabetes, aí a questão é crônica. As demais têm todo esse caráter de resistência insulínica junto. Agora, quando eu tenho, né, mais do que duas dessas patologias, dessas disfunções, eu já falo que o paciente tem uma síndrome metabólica. Então, três disfunções, três doenças crônicas não transmissíveis, a gente já diz que o paciente tem uma síndrome metabólica. Bom, gente, e aí, o que tem a ver com tudo isso que eu tô falando? Como eu falei, todas elas têm em comum a questão da resistência insulínica, né? E como que isso se instala, né? Como que acontece as coisas? Vamos pensar que o nosso corpo, gente, é formado por células. E todas as células do nosso corpo são formadas por nutrientes.
tá? E é importante que a gente tenha todos os nutrientes em quantidades adequadas no nosso corpo, porque esses nutrientes, eles não só formam as células, né, e fazem com que elas funcionem adequadamente, mas eles também vão formar hormônios, eles formam enzimas, neurotransmissores e todas essas outras substâncias que a gente não vê, né? Então é importante a gente ter uma alimentação variada, que tenha uma alimentação saudável, que a gente contemple toda a recomendação de nutrientes, de acordo com a idade, de acordo com a nossa necessidade. Só que tem algumas pessoas que ou não comem de tudo, né, alimentos fontes de bons nutrientes, ou porque tem algum problema na digestibilidade, né, ou porque tem problema na absorção desses nutrientes, ou então eles usam muito de um nutriente, determinado nutriente, e não sobra, talvez, para fazer um hormônio. E aí, por conta dessa deficiência de nutrientes, eu acabo tendo alguns problemas, dos quais um deles eu posso não estar fabricando a insulina adequadamente, ou eu posso não estar transportando ela adequadamente, ou então eu posso fazer com que essa insulina não consiga ser ligada a um receptor celular e leve a glicose para dentro das células. Porque começando a entender que a insulina é um hormônio fabricado pelo pâncreas e que tem a importante função de, a hora que chega a glicose circulante lá na circulação, ela tem que captar essa glicose e lá no receptor das células, que cada célula nossa tem vários receptores para a insulina, e pôr essa glicose para dentro da célula para que a glicose consiga gerar energia e fazer a célula funcionar. Então, para vocês verem a importância que tem isso. Agora, se falta zinco, se falta cromo, se falta vanádio, se falta magnésio, se falta manganês, então se falta esses nutrientes, eu não consigo nem fabricar direito a quantidade adequada de insulina, eu não consigo fazer com que a insulina pegue a glicose, transporte ela lá perto do receptor, que se ligue ao receptor, que coloque para dentro da célula essa glicose, e aí eu já começo a ter a disfunção por falta de nutriente. E aí eu começo a aumentar minha glicose sanguínea. Então, a resistência insulínica pode ser ocasionada, uma das causas que pode levar você a ter resistência insulínica é a falta de nutrientes, que não forma a insulina, que não transporta a glicose, que não põe ela para dentro da célula, não se liga ao receptor. Outras causas também é a questão que a gente pode ter intolerâncias alimentares. Quando eu tenho intolerâncias alimentares, gente, e continuo comendo alimento porque eu não estou sabendo que eu tenho intolerância. Às vezes, tem grande parte dos pacientes que até sabe que o alimento faz mal, né? Mas continua porque adora o queijo, continua comendo. Ah, mas eu adoro pão, não faz mal que estufa, eu tomo um antiácido, tomo um digestivo e eu tô pouco me lixando, achando que aquilo com o tempo não vai ocasionar nada. Só que engano seu. Com o tempo, alimento mal digerido, porque você é intolerante, você acaba criando uma desbiose intestinal. Desbiose é o desequilíbrio de micro-organismos que vivem lá no seu intestino e que produzem substâncias pró-inflamatórias. Então, se aumenta o número de bactérias ruins, essas bactérias ruins vão fazer com que haja uma produção de substâncias pró-inflamatórias e com isso eu começo a abrir a peneira do meu intestino, né? Eu falo assim, começa a abrir as pontes do intestino. E aí o intestino, que tem que ter uma permeabilidade seletiva, só tem que passar lá para dentro da circulação coisas que já estão extremamente digeridas. O que acontece? Ele começa a passar lipopolissacáridos, ou seja, lipopolissacarídeos, restos de bactérias, toxinas, começa a ir lá para a circulação, porque meu intestino está perfurado, está permeável, ele não faz mais aquela permeabilidade seletiva, né? Então,
como ele está com aquele buraco por causa do processo inflamatório, de proteína mal digerida, que pode ser a caseína do leite, que pode ser o glúten do trigo, que pode ser a albumina do ovo e assim por diante. Então, isso pode fazer com que haja essas tranqueiras, sejam levadas para a circulação, e essas tranqueiras que são levadas, esses restos de bactérias que são levados para a circulação, eles vão ocupar o lugar dos receptores. Gente, vamos pensar assim, cada célula do meu corpo tem como se fosse fechaduras, várias fechaduras, né? Então, se eu ocupo todas essas fechaduras com esses restos de bactérias que vieram lá do intestino, quando a insulina vem para pegar a glicose e para colocá-la dentro da célula, ela não consegue. Por quê? Porque aqueles receptores estão cheios de toxinas, de porcaria que não deveriam. E aí o pâncreas entende, meu Deus, a glicose está aumentando, tenho que fazer mais insulina. Então, se aumenta a insulina, aumenta a glicose e não entra para dentro da célula a glicose. Por quê? Porque as suas fechaduras estão ocupadas com esses restos de coisas que estão vindo do intestino. Ok? Aí eu crio também uma resistência insulínica. Aí você vai falar assim, mas doutora, como que eu crio essa intolerância? Eu posso criar por uma mastigação, por uso de antiácidos de uma forma muito contínua, né? De uma forma que não seja adequada, né? Aquele paciente que toma prazóis para o resto da vida, com a idade, eu posso criar também um problema digestivo, com a exposição a mais nesses alimentos, né? Como demais, exponho demais ao trigo ou demais ao leite, eu posso criar essas intolerâncias. Outra maneira também, gente, da gente poder criar uma resistência insulínica é pelo estresse. Porque quando eu tô com cortisol elevado, eu também vou produzir substâncias pró-inflamatórias. E nessas condições, eu também posso gerar uma resistência insulínica, né? Porque essas substâncias também vão interferir na recepção da insulina lá nas células. Agora vamos chegar num acordo, vamos num entendimento. Se eu falei para vocês que a glicose é fonte primária de energia, para ela gerar a energia que a gente precisa, ela tem que estar dentro da célula, não fora das células. Se eu tenho muita glicose fora das células e não tenho dentro das células, eu não vou ter uma célula funcionando direito. Consequentemente, um dos problemas que eu tenho aliás, eu tenho vários, mas um dos é falta de energia. Então, o paciente que tem resistência insulínica, um dos sintomas dele, ele fala, doutor, eu tô cansado, eu acordo já cansada, né? Ou aquele paciente que reclama que tem sono depois do almoço. Ou aquele paciente que tem vontade de comer doce, aquela compulsão do docinho depois do almoço. Então, quando você... Ou aquele que nem lembra que comeu, né? Tipo, depois de uma hora e meia, ele tá com fome outra vez. Se você tá dentro de um desses sintomas ou vários deles, você pode já ter certeza e fazer seu exame para ver se seu problema não é resistência insulínica, né? Porque outro problema grande que a gente vê aqui, o que eu quero alertar, eu quis dar essa introdução para vocês poderem entender o que pode acontecer, e ainda vou falar mais um pouquinho da consequência ainda de tudo isso, é que isso não, sem ser esses sintomas, isso não ocasiona dor. Então, o paciente que não faz exames com frequência, ele nem sabe se está com resistência insulínica. E o que é resistência insulínica? Gente, quando você faz o exame da sua glicemia, se ela tá às vezes acima de 90, já é preocupante. Se você tem uma insulina mais alta, pelo menos, olha, o ideal da insulina é de 3 a 5. Agora tem gente que tem 15, 18, 20 de insulina. Tem gente que tem 100 e pouco de glicemia, 110, 115. E quando você faz a glicada, a hemoglobina glicada, quando ela dá acima de 5,1, também a gente já fala que já começou a criar uma resistência à ação da insulina,
certo? E outro exame que vocês podem fazer é o Romair, o Romair é justamente a resistência insulínica. Quando ela dá acima de 2,5, eu já tenho uma resistência para ação da insulina. Então, ó, glicemia de jejum acima de 90, insulina acima de 5, glicada acima de 5,1 e Romair acima de 2,5, poxa, eu tenho que ficar com as duas orelhas em pé, né? Não é gente chegar no fundo do poço para começar a tomar providência, porque o que eu vejo aqui é que às vezes o paciente fala assim, mas doutor, eu fui ao médico, o médico falou que tá tudo normal, que tá tudo bem, que eu não preciso fazer nada. Pelo amor de Deus, gente, a gente vai começar a tratar a causa. O que tá te levando a você ter uma insulina mais alta, uma hemoglobina glicada mais alta? O que você vai esperar? Ela chegar a 5,8, a 6, que daí pra gente reverter é muito mais difícil. Eu vou chegar a ter uma insulina de 15, 18, 20, que pra mim reverter é muito mais difícil. Então, quando vocês verem que os seus exames, mesmo em valor de referência, começou a aumentar e tudo isso junto, ou 2, 3 desses juntos, é porque você já está criando resistência para a ação da insulina. E quando eu começo a criar essa resistência, isso não para só aí, isso aumenta. Veja, você pode pegar esses lipopolissacarídeos que estão lá, já entupindo seus receptores, né, para a insulina não agir, eles podem também ir lá para o seu rim e pegarem, aumentarem, modificarem, na verdade, uma expressão genética, lá onde eu tenho os receptores de sódio, e aumentar a sua pressão arterial. Você pode ir lá nos receptores de ácido úrico também do seu rim e aumentar o ácido úrico no seu circulante. Então, você pode aumentar a produção de colesterol, você pode aumentar a produção de triglicérides, você pode aumentar a gordura visceral. E aí, o que acontece? O médico pega, só dá o remédio para o colesterol, só dá o remédio para o triglicérides, só dá o remédio para a pressão arterial. Mas isso é tampar o som com a peneira, porque eu estou cuidando de um sintoma, mas eu não estou indo na causa do problema. Qual é a causa? Por que eu criei resistência insulínica? Que me levou a ter um colesterol alto, que me levou a ter uma pressão arterial alta, que me levou a ter um triglicérides alto, que está criando um ciclo vicioso de aumentar cada vez mais a gordura do abdômen. E quanto mais gordura do abdômen eu tenho, mais inflamada eu fico, com mais resistência insulínica. E aí, se eu pulo da glicada mais acima de 6, eu já estou praticamente diabética. Né? Porque, eu preciso chegar aos 6,5? Não, gente, 6 de glicada já é para ficar, tô com o pé na diabetes. E chegou na diabetes, um abraço. Agora, tem gente que fica a vida inteira só na resistência insulínica. E tem muitos e muitos pacientes, dos quais eu já atendi, que reverteram totalmente o quadro. Por quê? Porque a gente foi na causa do problema. E a causa do problema é a alimentação. É lógico que esses pacientes, para terem tudo isso que eu falei, são pacientes que comem alimentos muito mais inflamatórios, que comem muitos farináceos, muito açúcar refinado, gorduras saturadas, né? E em contrapartida, é aquele paciente que come muito industrializado e não come comida de verdade, não come o alimento que ele deveria. Porque no alimento eu tenho as vitaminas, os minerais, eu tenho cada vegetal, cada fruta é rica em pelo menos 100 fitoquímicos. Fora o carboidrato certo, com a proteína certa, com a gordura certa. Esses são os macro. Mas e os micro? Os micros estão aí nesses grupos que eu acabei de mencionar. Que muita gente acaba não tendo espaço para esse alimento de tanta porcaria que come. É estressado, não faz exercício e toma um bando de remédio e acha que isso vai resolver. Não vai resolver nada. Vocês vão cada vez mais tomar cada vez mais remédio para cada uma dessas disfunções que eu acabei de mencionar. Porque eu não atendo um paciente que vem só com colesterol alto.
Ele tá com o kit completo. Ele tem o colesterol, ele tem o triglicérides, tem resistência insulínica, o intestino tá ruim, tá com má digestão, tá com tudo junto. Porque deixou chegar no fundo do poço. E isso cada vez mais precoce, infelizmente. Então, gente, eu só quero dizer para vocês que qual que é o tratamento, doutora? Aonde que a gente tem que começar a se preocupar? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, gente, vamos pensar na minha casa só vai entrar alimento que vem da terra. É isso aí, você quer ter mais vida? Você quer ter mais longevidade? Você quer ter mais saúde? Saúde não é só ausência de doença, saúde é você ter bem-estar. Então, você quer viver mais sem esse bando de doenças crônicas não transmissíveis, entre elas a resistência insulínica, que é a mais comum de todas? Então, você vai começar a seguir, anotar o que eu vou falar agora, ó. Escuta aí, porque tem pergunta aqui, eu sei. Ó, e quando a gente sofre com muitos gases? Pois é, Flor, tá comendo errado. Não é, gente, uma coisa é falar, eu tenho gases com frequência. Pra mim é comum ter gases, é comum pra Flor, mas não é normal. Se você tá tendo excesso de gases, é porque tá fermentando. Se tá fermentando, é porque você tá comendo aquilo que não deveria, né? Alimento mal digerido fermenta. Ou então é porque você está com falta de suco gástrico, ou você está com falta de enzimas pancreáticas, ou você está com má digestão que está te levando também a não digerir o alimento adequadamente no estômago, ele chega lá no intestino e fermenta. É isso que acontece. Então é um erro alimentar, né? Consequentemente, isso pode ser comum para você, mas não é normal. Precisamos saber a causa, quais são esses alimentos que você não deveria estar comendo. E aí, vamos lá, quem tem mais perguntas? Ah, já fica complicado, Nilda. Aí já fica... Ai, meu Deus do céu. Ó, eu me empenho para falar e aí eu não sou brava, viu, gente? Eu só sou firme. Aqui, deixa eu ver quem que tá aqui. Bom, vamos continuar agora que eu quero que agora chegou a parte mais importante, que é o tratamento nutricional da resistência insulínica. A Patrícia fala assim: doutora, pode me tirar uma dúvida? Tenho intolerância aos derivados do leite. Fiz também um exame respiratório, deu bactérias no intestino delgado. Então é o supercrescimento de bactérias, que é o SIBO, né? No intestino delgado. Tomei antibióticos por 14 dias. Devo tirar o açúcar? Lógico! Né? Porque o açúcar é alimento dessas bactérias. Aí você vai voltar a comer açúcar para crescer outra vez a bactéria? Pelo amor de Deus, não, senhora. Pode tirar esse açúcar, Patrícia. Aliás, todo mundo deve tirar açúcar, né? Você quer envelhecer com saúde? Açúcar não entra no cardápio de ninguém. Não deveria entrar. Lembra os pós brancos, farináceos, né? Farinha branca. Além disso, açúcar, sal, gente, isso são os 3 pós brancos condenáveis, né? Doutor, iogurte natural, ele é fermentado, perde a caseína e a lactose pela fermentação? Não, só a lactose, caseína não se perde na fermentação, tá? Aonde tá você? Vamos lá. Aqui, opa. Bom, Helenice, obrigada, Helenice. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou começar a trocar os carboidratos, né? Falei que tudo que vai entrar na minha casa vão ser alimentos de verdade. Então vamos lá. Quais são os carboidratos que podem entrar, que eu posso consumir numa alimentação que eu tô agora cuidando da resistência insulínica, gente? Então os carboidratos que podem entrar, as frutas podem? Sim. Lembra que a fruta tem frutose. Não é para ser esse terrorismo de carboidrato com fruta. Você tem que ter terrorismo de carboidrato com farináceo, com açúcar refinado. Isso sim é péssimo. Suco de caixinha, esses monte de xarope, de mel, essas coisas não entram agora. Não dá para entrar, tá? Então, o que eu vou querer? Fruta. E é para comer, se possível, tá? Eu tô falando para uma população geral aqui, né? Mas a gente tem que considerar as individualidades. Tem muito paciente que não pode comer casca e bagaço, né? Pensando no que pode comer casca e bagaço,
seria adequado, porque a casca e bagaço são partes de fibras que a gente não consome, mas elas são importantes, porque são alimentos para as bactérias boas, são chamados pré-bióticos e são cheios de fitoquímicos. Ainda mais se eu posso comprar orgânico, ou então higieniza direito para lavar e comer essa casca. Então, qualquer fruta pode. Na resistência insulínica, mas doutora, a uva pode, melancia pode. Se a fruta tem mais açúcar, vocês vão comer menos, mas não precisa deixar de comer. Né? Então, a menos que, mas eu tenho afta quando eu como abacaxi, então não come abacaxi, né? Mas, do contrário, não tem fruta que não possa comer porque você tem resistência insulínica. Não tem. Agora, importante é a gente fazer combinações, que eu vou explicar para vocês. Outro carboidrato que vocês podem fazer são cereais integrais. Então, o arroz integral, a quinoa, a aveia. Se você pode com glúten, ok. Se você não pode, come aveia sem glúten ou farelo de aveia. Pode ser uma quinoa? Pode ser um amaranto? Pode. Então, são todos cereais integrais. Milho, cuidado, né, com a procedência do milho, só essa questão. Milho é um cereal também. Pode ser raízes, excelente. Inhame é o que tem mais baixo índice glicêmico. Então vamos pensar isso, ó. Inhame, batata, batata doce, mandioca, mandioquinha, abóbora, cará, tudo isso dá para entrar, né? Lembrando, cozimento sempre ao dente, não cozinhe demais, porque todos os alimentos que eu falei agora, as frutas, os cereais, os tubérculos, esses aí têm baixo índice glicêmico, que se digerem lentamente, se transformam em glicose devagar. Quando eu tenho resistência insulínica, esse seria o ideal, tá? Optar por um deles por refeição. Então, senhor e senhora que tá me vendo, não é para chegar no almoço e comer a mandioca, a fruta e ainda o feijão, né? E ainda mais em quantidades muito grandes, porque tudo isso vai virar glicose. Lembrando que todos os grãos, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, tem parte de proteína e parte de amido. E amido também se reverte em açúcar lá no sangue, em glicose. Então, eu posso comer se eu comer um pouquinho de cada, mas não um pratão de arroz, né? 2 conchas de feijão e ainda comer 2, 3 laranjas depois do almoço. Não é isso que é para comer, tá? Se você é um homem, se você é uma mulher grande, que não tá precisando emagrecer, né? Só tá querendo cuidar da resistência insulínica, eu até posso dar os 3 juntos. Mas assim, 2, 3 colheres de arroz integral, ou um pedaço de mandioca, uma conchinha de feijão ou de lentilha, e aí tipo uma fruta, tipo um kiwi, ou uma fatiazinha de abacaxi. Agora, caso você tenha já uma resistência insulínica muito importante, eu vou escolher um deles para entrar. Ou vai ser a raiz, ou vai ser o grão, ou vai ser a fruta, tá? Lembrando que sempre devem estar combinados com fibras. Então, eu sempre vou comer isso com um bom prato de salada, porque nas hortaliças, né, que são agrião, rúcula, alface, escarola, acelga e por aí afora, elas são ricas em vitaminas, minerais, fitoquímicos e vão fazer eu digerir esses carboidratos de uma maneira mais lenta ainda. Até porque eu vou usar o azeite de oliva. E quando eu uso gordura boa na minha refeição, eu também retardo a digestibilidade. Por quê? Porque a gordura, as fibras vão retardar o processo digestivo. Tá? Os carboidratos sempre são digeridos mais rapidamente do que isso que eu acabei de mencionar. Outro grupo alimentar que devem estar presente no seu almoço e no jantar, junto com os carboidratos, são o grupo das proteínas. Mas as proteínas têm que ser proteínas boas. Então, pode ser os ovos? Sim. Frango, peixe, carne. Não tem restrição, gente, desde que não seja frita, empanada, né? Aquelas carnes gordas. Vocês não vão comprar nenhum cupim, nenhuma costela, bacon, né? Linguiça. Isso não. Isso para mim nem é carne, né? Não dá para consumir isso, né? Isso só para quem gosta de
se matar. Ainda mais quando você tem uma resistência insulínica, que já é inflamado, aí pega e come esse tipo de comida, que para mim não é comida, isso é um produto alimentício, da pior das qualidades, inclusive. Então, você quer comer uma proteína boa? Então vai comer ou um frango, ou um peixe, em menos quantidade, a carne vermelha, que é mais fibrosa, que tem um pouco mais de gordura, mas mesmo assim escolha uma carne magra. Ou um patinho, ou um colchão duro, né? Quem pode o filé mignon. Eu até falei outro dia do filé mignon suíno, ele tem menos gordura do que a carne bovina. Por isso que tem uma digestibilidade até melhor. Escolhe uma parte mais magra do porco, é mais barato também do que a carne bovina. Né? Uma carne moída, enfim, isso dá para comer. Quem é vegetariano vai escolher combinar um arroz integral com feijão. Eu juntei os dois, eu formo uma proteína de valor biológico bom. Então, quando eu faço esse tipo de alimentação, gente, comer de tudo um pouquinho dentro de quantidades adequadas, isso vai dar para mim nutrição. Eu vou nutrir minhas células, não vai faltar nutriente, nem para formar células, nem para formar hormônios, nem para poder fazer o processo de desinflamação do meu corpo. Mas eu tenho que fazer isso nas 3 principais refeições: café da manhã, almoço e jantar. Então, também no café da manhã, eu tenho que escolher boas fontes de proteína, boas fontes de carboidratos. Se eu escolhi lá a fruta, dependendo da minha resistência insulínica, eu não vou comer pão, eu não vou comer nem aveia. Eu vou pôr a fruta, uma proteína, tipo, vou escolher lá um mamão, joguei linhaça ou chia, que é uma gordura boa, coloquei os ovos lá, 2 ovos mexidos, pronto, carboidrato da fruta, gordura boa da linhaça ou da chia, e aí eu pus a proteína do ovo. Tudo depende de quem que eu tô fazendo o cardápio. Agora, se é uma pessoa que precisa de mais calorias, eu até posso colocar um farelo de aveia, ou colocar uma batata doce aí no café da manhã, ou uma mandioca, mas eu prefiro muito mais da mandioca do que tapioca, porque a tapioca é a farinha. A farinha de tapioca ou a tapioca, ela tem um índice glicêmico muito mais elevado do que a mandioca. A mandioca, pensem, gente, olha o trabalho que você tem para poder digerir um pedaço de mandioca. Em compensação, essa mandioca foi levada para a indústria, ela foi cozida, assada, ela foi lá desidratada, passou por um processo de refinamento. Aí é lógico, a hora que eu ponho isso daí na boca, ela vai digerir muito mais rapidamente. Né? Fora os conservantes que são colocados para ela durar naquele saquinho um tempão. Então, o que eu prefiro? Comer mandioca, inhame, ou comer uma tapioca? Então, isso é importante vocês levarem em consideração essa alimentação. Então, comer fruta, comer tubérculo, comer cereais, eu estou contemplando os melhores carboidratos. Grão, sempre a gente pode comer com a questão da equivalência também no carboidrato. Uma proteína de boa qualidade, que eu acabei de mencionar. Gorduras boas, castanhas, sementes, azeite de oliva, óleo de coco, gordura das frutas, do açaí. Não aquele açaí cheio de açúcar, né? Açaí verdadeiro, orgânico, sem açúcar. Ou abacate, gordura boa também. Então, essas gorduras boas, né? E todo o universo que a gente tem com esse país tropical, de vegetais, de legumes, de verduras, que isso é à vontade. Não é para ter medo de comer cenoura, não é para ter medo de comer beterraba. Ai, porque isso tem açúcar. Gente, mas é açúcar bom. É lógico que você não vai comer 2 beterrabas, né? Comeu lá 1/4 de beterraba, é sua porção. Para quem gosta de comer mais quantidade, ai doutora, eu adoro comer beterraba. Então, faça da beterraba o seu carboidrato da refeição. Não coma outro tipo de carboidrato. Por exemplo, eu hoje no meu almoço adoro grão de bico. Eu fiz de carboidrato o meu grão de bico, porque tem amido. Eu sei disso. Então, eu prefiro comer 3, 4 colheres de grão de bico e não comer outra fonte de carboidrato. Ponto. Se você gosta de comer feijão a mais, come 2 conchas de feijão, mas não come o arroz, não come a fruta. Compensa, a gente tem que ter equivalências. Isso é importante, porque dessa maneira, quando vocês fizerem um exame
depois de 3 meses, porque vocês sabem que a hemoglobina glicada é a média da glicemia de 3 meses, vocês vão ver que vai estar muito boa, porque vai estar melhor, porque eu estou comendo alimento anti-inflamatório, eu estou regulando minha glicemia, eu não estou promovendo aumento da glicemia, nem aumento da insulina. Eu não posso ficar, quando eu tenho resistência insulínica, muito tempo em jejum. Não é para ficar beliscando toda hora, mas pelo menos 3 a 4 horas, ok. Se eu quero comer um lanche intermediário, eu vou comer a fruta com semente ou a fruta com proteína. E vocês já entenderam por quê. O coco é uma ótima fonte também de gordura boa. Para quem gosta, pode estar combinado. Por quê? Porque eu vou retardar a digestão dessa fruta, né? Hidratação, fundamental para a resistência insulínica e para todas essas doenças inflamatórias e para a sua saúde, né? Isso é importante. Controlar o seu cortisol, né? Não vai ficar estressado por bobagem. Vocês sabem que quando você fica estressado, você aumenta a produção de carboidratos sem comer, de glicose sem comer nem carboidrato. Falei errado, hein, gente? A gente tem uma via hepática de produção de glicose chamada gliconeogênese. Quando você está estressado, o cortisol está elevado, né, o nosso corpo, a natureza é sábia, vai falar assim, você tem que guerrear. Então vamos lá, produz glicose, produz. E aí você já tá com a tua glicose alta, fica estressado, vai aumentar mais ainda. E aí você piora a sua resistência insulínica. Porque o pâncreas não tá vendo que tá chegando glicose, ele tem que fazer insulina para poder colocar essa glicose para dentro da célula. E aí você não tem, tá com tudo entupido lá na célula, não entra nada. Vai aumentar a insulina, vai aumentar a glicose e você estressa. E aí é lógico que tudo se complica. Então, cuidado com o estresse. Tire os alimentos intolerantes. Né? Tem gases, tem constipação, tem diarreia, já sabe que deve ter algum problema de alimento que você está comendo e não deveria. Tem que saber quais são. Isso é importante. A gente sabe que aditivos alimentares, açúcar, farináceos, para muita gente até as castanhas, o leite, o glúten, são os mais comuns, mas tem algumas particularidades que é importante. Veja se o problema está na sua digestão, precisa corrigir o pH. Será que eu preciso tomar umas enzimas digestivas? Será que eu preciso aí fazer o uso de betaína? Porque eu tô com hipocloridríase, porque eu tomei um tempão de antiácidos, então o meu estômago foi pro outro lado, ele parou de produzir o suco gástrico que eu precisaria e o que eu como eu não consegui digerir. Olha aí o problema. Puxa vida, será que eu tô com deficiência de magnésio? Vamos fazer exames de zinco, né? Zinco tá em proteínas, tá em frutos do mar, né? Então, será que com essa questão eu acabo também não fazendo transporte de insulina? Na insulina, o receptor tá faltando esses nutrientes? Então, gente, cada caso é um caso. E é importante que a gente saiba quais são as causas para poder ir na causa do problema. Agora, tem alguns suplementos que eu também posso fazer uso para ajudar o paciente. Se eu falei que as fibras são legais porque elas vão retardar o processo digestivo, vão fazer abaixar o índice glicêmico, vão ser pré-bióticas, eu posso dar um pouco de fibras na suplementação. Mas não fibras que fermentam. Geralmente eu dou uma goma cássia, um glucomanã, goma guar, né, um fibregum. São fibras que a gente dá, que são não fermentativas, que você pode diluir isso em água e aí melhorar a produção de bactérias boas no seu intestino e também retardar o processo digestivo. Isso também pode ser dado. Ah, doutor, eu também posso dar ômega 3, já que eu falei que tem essa questão de inflamação. Então, vamos dar um ômega 3. Ômega 3 também, geralmente, eu dou para esses casos de resistência insulínica, né? Posso dar também, como eu falei para vocês, aquela questão zinco, manganês, magnésio, cromo, vanádio. Posso fazer um pool disso daí, porque se você tiver com alguma dessas deficiências, eu consigo já sanar. Então, eu até posso já dar isso, é interessante.
Uma outra coisa que eu dou muito é a cúrcuma, o gengibre, porque eles têm uma ação anti-inflamatória. Então, tanto eu incentivo para que haja o consumo durante o preparo das refeições, faço chás, que eu coloco chá de gengibre, canela é hipoglicemiante. Podem usar canela à vontade. Então, ó, canela em pó, canela em pau. Ah, eu posso fazer um chá de gengibre com canela em pau? Excelente para quem tem resistência insulínica. Pode fazer sim, senhora. Posso tomar um pouco antes das refeições. Posso fazer, se eu tô com gases aí, eu posso fazer de repente um pouco de erva doce, né, com alecrim para melhorar a digestão? Posso, não tem problema. Posso também dar canela extrato seco antes das refeições, que abaixa a glicemia. Tem um fitoterápico que eu também uso bastante, que é a berberina. A berberina, acho que alguns de vocês até viram já nas redes sociais, ela foi considerada aí Ozempic natural, sabia? Porque ela também ajuda não só a saúde da microbiota intestinal, como ação anti-inflamatória, mas também ela melhora a ação insulínica. Então a berberina é excelente para quem tem resistência insulínica. Uso o extrato de café verde, de chá verde para quem não, também pode, não é todo mundo. Panax ginseng é outro fitoterápico que a gente usa. Picnogenol, toda essa resveratrol, vinoxin, que também é da extrato da uva, também porque ele tem uma ação ótima como anti-inflamatória. Então essas são algumas das possibilidades, né, que a gente pode estar usando. Para quem tem vontade de doce, a gimena silvestre é ótima, né? Faciolamina, diminui a absorção de carboidratos. Pode fazer um pool aí, né? Se eu fizer a gimena com faciolamina, a berberina, também dá. Então, tem várias possibilidades, tanto de suplementos nutricionais, quanto de fitoterápicos, que a gente pode estar usando para quem tem resistência insulínica. O alerta que eu quero dar geral, gente, se tratem, se cuidem e coloquem exercício físico, né? Porque o exercício físico vai melhorar a ação insulínica. Pelo amor de Deus, isso é tratamento. Hidratação, exercício, controle de estresse, alimentação e os suplementos que eu acabei de mencionar. Com isso, gente, essas 5 coisas, né? Tirando os intolerantes, cuidado com as medicações que vocês usam, não façam automedicação, não fica tomando toda hora remédio aí para estômago, porque isso pode implicar em coisas que são ruins para vocês, né? Então, com isso, você melhora muito a resistência insulínica. Posso garantir isso para vocês, tá? Que isso é muito legal, são as melhores estratégias que a gente pode usar para resistência insulínica de forma natural. Lógico que tem alguns pacientes que já chegam no estado avançado, daí tem que tomar metformina, né? Então aí toma por um tempo até dar uma reduzida legal, daí então depois vai desmamar dessa metformina e aí então a gente só fica com as coisas naturais. Quando você resolve a causa do problema, pronto, acabou. Acabou, é isso que a gente tem que fazer, tá? E os demais também vão se regularizando, vão se equilibrando. Porque você mudou o hábito alimentar, gente, você muda tudo, é feito em cascata. É isso que vocês têm que saber. Para de ficar tomando só remédio e tampando o sol com a peneira. Para de achar que a medicação vai ter a solução para tudo. Lógico que tem casos que eu preciso da medicação, né? Agora, tem outros que é desnecessário se você mudar seu estilo de vida, se você mudar suas escolhas alimentares. Deixa eu ver as perguntas que seguem aqui. Vamos ver lá embaixo, porque aqui lá em cima não tem. Deixa eu ver. Ai, boa noite, boa noite, boa noite. Solange, Ângela. Aqui, ó. Aqui eu já tinha visto. Opa, já tirei quase tudo da minha alimentação e continuo. Flor, tem alguma coisa. Alho e cebola. É muito comum dar gases alho e cebola. Você tira tudo, mas não tirou alho e cebola. Quer ver? Pode ver que às vezes é isso. Eu tenho gordura no fígado, intestino irritado. Bom, Pepe Silva. Gordura no fígado só corrige com alimentação e exercício físico. Não tem suplemento para isso, tá?
Intestino irritável é outro problemaço, tratamento alimentação, controle de estresse. Lembra que intestino tá ligado com cérebro. E aí eu preciso fazer tanto o tratamento de melhorar, modular esse estresse, modular a ansiedade e também desinflamar o intestino, né? Lembra que intestino irritável também é uma doença inflamatória intestinal importante que não pode ser deixada de lado, porque a gente tem em decorrência desse intestino irritável, às vezes coisas muito sérias que podem te acometer. Então, gente, e cada caso é um caso, a gente tem protocolo, mas isso é live que eu tenho lá no YouTube. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um canal no YouTube que é Doutora Roseli Rossi. Todas as minhas lives ficam gravadas lá no YouTube. Para vocês que querem alguma live de algum tema, imaginem qual tema. Gente, por anos e anos que eu já fiz live, já tenho temas variados. Até tem live que eu fiz muito mais vezes. Resistência insulínica já é a segunda. Tem diabetes, tem esteatose hepática, tem intestino irritável, tem tudo. Vão lá, se inscrevam no meu canal e assistam o que vocês quiserem. E podem me fazer as perguntas, não tem problema, tá? Só entendam isso. Eu tenho um canal no YouTube que tem todas as lives. Vão lá se inscrever, inclusive. Ah, entendi, fazendo tudo errado. Olha lá, tá vendo só? Patrícia Gastaldo, obrigada, doutora. Aqui, a Zélia, né? Aguiar, doutora, quais as opções de cardápio para café da manhã? Tem várias, né? A gente pode fazer, ó. Geralmente eu escolho uma fruta. Eu gosto de dar, gente, sempre um tubérculo de manhã, né? Para quem pode consumir 2 tipos de carboidratos. Então, às vezes, eu ponho ou inhame, ou batata doce, ou mandioca, ou então, para quem não gosta disso, vai um biscoito de arroz, mas não queira comparar, né? Ou então uma aveia. E aí eu ponho uma fruta e uma fonte de proteína e de gordura. Proteína vocês podem usar ou ovos mexidos, ou então a gente pode usar tofu. Para quem pode comer o queijo, para quem pode tomar o iogurte. Pode ser também uma proteína em pó, que pode ser whey protein, pode ser um colágeno proteico, pode ser um patê de atum, ou pode ser um frango. Acabei de criar uma receita aqui que chama-se peito de frango antioxidante. Eu tô com vários pacientes que nem ovo não pode comer, né? Que tem problemas digestivos importantes. Então eu criei um peito de frango que a gente cozinha ele, deixa ele bem macio, desfia, põe o alho, cebola, salsão, né? Aí você coa ele, desfia ele, e aí você tempera ele com azeite, com orégano, com um pouco de cúrcuma. E aí você pode montar essas porçõezinhas, põe esse caldinho também que você cozinhou e põe isso em porçõezinhas lá no freezer. Então, por que não comer no café da manhã uma bolacha de batata doce? Quando eu digo bolacha, gente, é uma rodela, uma fatia, tá? De batata doce. Põe esse franguinho antioxidante. E, gente, já tem azeite, já tem os temperos, pode pôr salsinha também, se você gostar, tarará, e comeu com uma fruta. Pronto, isso é café da manhã. Pode ser também uma panqueca de banana, que também eu faço, ovo, banana e aveia com canela. Pode ser também. Por que não bater um leite de inhame com uma fruta e consumir uma omelete de espinafre? Eu acho que assim, a gente tem que mudar um pouco a ideia que café da manhã é café com leite, pão e manteiga. Para quem pode tomar o iogurte, iogurte natural, com uma fruta, com a semente de chia ou de linhaça, também é legal. Uma colher de aveia, pode fazer uma taça assim, também fica bacana para quem pode consumir o iogurte. E assim por diante. Tá vendo quantas ideias que eu já dei? E a beterraba? E acabei de falar de beterraba e acabei de falar de cenoura também. A beterraba é uma fonte boa também de carboidratos. Qual o problema? Eu fiz um post, gente, sobre palatinose. A palatinose é formada pelo açúcar da beterraba. Então, totalmente natural. Pronto, qual o problema? Pode comer a beterraba ou crua ou ela cozida. Só quem tá na dieta low food maps, pode ser que a beterraba ela é alta em food maps, mas do contrário, ela é uma ótima fonte de carboidratos, inclusive ela aumenta o óxido nítrico, que dá vasodilatação nas suas artérias. Eu gosto até de fazer, às vezes a gente faz a beterraba pré-treino, é excelente.
como uma fonte já de carboidrato. A Crochê fala, pode tapioca? Eu falei já que eu prefiro mandioca do que tapioca. Pode, de vez em quando, mas melhor mandioca. Arroz basmati é muito legal, Nilda. Tem muito... Não, o basmati tem mais do que o integral, mas se você comer pouco, pode comer, ele tem um pouco mais de proteína. O arroz basmati não dá tanta fermentação. Ele não acelera tanto o intestino, né? Para quem tem já um intestino muito acelerado. Então eu dou o basmati como arroz preto também, que é bem bacana, mas daí você combina com a salada, com a proteína, né? Ele é bem legal. Põe azeite de oliva, aí diminui o índice glicêmico. Põe uma cúrcuma, por que não? Põe uma cenoura ralada, olha quanta coisa legal para você pôr nesse arroz. E aí não é para comer uma pratada de arroz, né? Também. É uma combinação. Vamos lá, quem é aqui? Deixa eu ver aqui o que tem. A nutricional, M nutricional, muito conhecimento e informação. Boa, doutora Roseli Rossi, obrigada. Aqui, doutora, e a alcatra? Tudo bem, Maria, pode comer alcatra, esqueci de falar nela, né? Não tem problema nenhum. Pode comer, só faça de um jeito que não fica gorda, né? Posso colocar gergelim preto e branco no ovo da manhã? Pode colocar gergelim, pode colocar salsinha, coentro, tomatinho, orégano, por que não? Às vezes sobrou aquela legume ou verdura do dia seguinte, pode colocar no seu ovo mexido, eu faço muito, com espinafre. Bom, hoje mesmo minha janta vai ser ovos com espinafre, gente, mas pode ser no café da manhã. Aí vamos fazer um brunch no café da manhã, olha que chique, nada de comer café com leite, pão e manteiga, viu? Isso não vai dar energia em nada, vai piorar sua resistência insulínica. Gente, paciente meu e seguidora meu tem que começar a comer certo, hein? Doutora, e para quem faz musculação bem cedo, o que devo comer para malhar? Não precisa ter problema com pré-treino, de preocupação de comer. Se você não quiser ir sem jejum, você come uma fruta com linhaça, uma banana, por exemplo, com semente de linhaça, ou pode colocar aí uma farelo de aveia. Pronto, vai treinar, voltou. Isso tem que ter pelo menos meia hora, põe canela, também é legal para baixar o índice glicêmico. E aí, depois que você voltar, aí sim você vai comer direito. Não é para comer tudo isso e treinar, você vai passar mal, tá? O importante é a alimentação pós-treino. Nilda, alimentação equilibrada, sempre, e alimento de verdade. Doutora, para ganho de massa magra, qual aveia é melhor? Aveia em floco, sem açúcar, ou aveia sem glúten, ou farelo de aveia, tá? Para quem não pode glúten, é sem glúten. Doutora, estou o quê? Com pangastrite. Então, pangastrite, Márcia. Ó lá, não é legal, hein? Você tem que cuidar dessa pangastrite para não virar coisa ruim. Então, tem que cuidar da sua alimentação. Eu tenho uma live só de gastrite. Vai lá, disfunções digestivas, entre elas a gastrite. Tem várias condutas. Mastigação, comam devagar. Gente, não tomem líquidos na refeição. Presta atenção no que você está comendo. Não comam nervosos. Eu tive uma paciente que a mesma comida que ela comia no almoço, ela comia no jantar. A mesma, gente. Geralmente eu faço igual, o almoço e jantar, só que o jantar com menor quantidade. E às vezes tiro o carboidrato, dependendo do objetivo do paciente. Bom, enfim. Aí o jantar sempre dava problema para ela, ela tinha má digestão, estufamento, e reclamava de azia, e arroto, e refluxo. Falei, mas não é possível, onde você come, o que você muda de noite? Eu janto com meus filhos. Aí como que é esse jantar? É turbulento, né? Com filhos, já viu, né? O que acontece, gente? É lógico, você comer nervosa, você vai piorar seu processo digestivo. Então, a hora da comida é sagrada, comam devagar, não é para brigar, não é para ficar nervoso. Tá nervoso? Não come, espera se acalmar. Vou ter que sair, que pena. Bom, meninas, eu também, aqui, doutora, qual aveia é melhor? Já falei. Boa noite, Raquel. Chá de louro, é bom para gases, viu? Como se chama a berberina? Berberina, é isso, Márcia. Aí, já me ajudou, tá vendo só? Tá esperta, hein? Aqui, Francisco dos Santos.
Excelente live. Obrigada, Francisco. Maria, doutora, por gentileza, repita os nomes dos suplementos. Vamos lá. Anotando, hein, que tá no fim a live. Ó, falei pra vocês do ômega 3, magnésio, manganês, zinco, cromo, picolinato de cromo, vanádio, posso colocar uma coenzima Q10, posso colocar também uma cúrcuma, se o paciente às vezes precisa, porque às vezes a gente não garante que a quantidade da cúrcuma pela alimentação seja adequada, né? Então, se eu quero níveis mais terapêuticos, eu faço a suplementação da cúrcuma, a canela, chá verde, café verde, faciolamina, gimena silvestre para tirar essa compulsão por doce, panac ginseng, piquenogenol, resveratrol, berberina, e aí as fibras para retardar esvaziamento gástrico, a gomacácea, fibregum, né, ou glucomanã, certo? É isso aí. Vou deixar a live gravada, hein? Resistência insulínica, entenderam? Eu espero que todos vocês tenham entendido. Quem não entendeu, se ficou alguma dúvida, pode me perguntar. Escutem o início da live, gente. Vamos curar o mal pela raiz. Será que teu problema é você não tá comendo? Você não tá digerindo? Você não tá absorvendo porque teu intestino tá uma peneira furada? Você tá estressado? Você não faz exercício? Você tem alimentos que você tá comendo e você é intolerante, você não consegue digerir? Você tá com pouco suco gástrico? Vamos resolver sua causa, né? E porque tudo isso pode te levar a ter resistência insulínica. E a resistência insulínica é chamado pré-diabetes. E aí quando você muda para diabetes, aí é crônico, é pro resto da vida. E, eu digo para vocês que a diabetes é uma doença muito traiçoeira, no sentido de trazer várias comorbidades muito drásticas. Né? O paciente tem problemas visuais, pode ter problemas neurológicos, porque a glicose traz neurotoxicidade, né? Pode te levar ao Alzheimer. Você tem problemas renais, problemas circulatórios. Então, pessoal, não deixe que isso seja, você seja levado a isso. Não deixe chegar a isso. Né? A gente sabe o quanto o paciente sofre quando chega nesse ponto. Então, antes que você tenha alguma doença crônica, inflamatória, você tente resolver isso antes que pule para o outro lado, para a cronicidade, tá bom? Vamos conservar o bem mais precioso que Deus nos deu, que é a nossa saúde. E é com esse intuito que eu tô aqui hoje. Gente, que eu estive aqui hoje, aliás. Um beijo grande para todos vocês. Espero poder gravar essa live e deixá-la gravada. Vai pro meu canal do YouTube, vão lá conferir tudo que eu tenho lá. Eu consulto tanto presencial quanto online, portanto, se você é longe daqui de São Paulo, pode pedir sua consulta online, que eu tenho o maior prazer de poder te ajudar. Um beijo, boa noite, tchau, até a próxima, hein?